Que bom revê-los. Amados, nós estamos tratando de um assunto bem desafiador, mas muito bom. Nós estamos tratando sobre o curar, o tratar feridas do coração. É um tema que atinge a todos nós em uma certa medida. Alguns muito mais do que a outros. Alguns em certo momento da vida, isso fica muito mais evidente. Algumas pessoas nunca imaginavam que poderiam passar por situações e de repente, simplesmente a bomba explode. Pá! Outros parece que a bomba explode o tempo inteiro. E ele diz, parece que a minha vida é uma bomba constante. Todos os dias o negócio explode. Não importa. Nós temos que tratar. E o que nós vimos entendendo é que nós dependemos da graça de Deus. E Deus usa ferramentas para nos pastorear. E a ferramenta fundamental e eficaz que Deus usa é a sua palavra. E nós gastamos até aqui um tempo para que entendamos que a palavra de Deus é a ferramenta adequada para isso, ela é suficiente para isso. E que o verdadeiro conselheiro, aquele que fala no nosso coração, aquele que pastoreia a nossa alma, aquele que traz respostas convincentes, é o próprio Deus. E foi isso que nós vimos a semana passada. Que o próprio Pai é conselheiro, que Filho é conselheiro e que o Espírito é conselheiro. Ele é consolador. A palavra Paráclitos, que é traduzido como Consolador. Jesus diz, olha, eu vou enviar o Consolador. O Espírito, a palavra que é traduzido como Consolador, também pode ser traduzido como Conselheiro. E vimos durante todo o Antigo Testamento e Novo Testamento que Deus é esse Deus pastoreador, consolador, conselheiro. Ele é o conselheiro eficaz. Mas Ele usa ferramentas, Ele usa pessoas, que são aqueles instrumentos que vão levar o conselho de Deus. Só que esse conselho que conselheiros levam tem que ser a palavra de Deus. Eles têm que levar os aconselhados a compreender as respostas que Deus tem para eles, à luz da verdade do Senhor, porque ela é eficaz. E aí a gente entende essa linguagem do aconselhamento cristão, que nós vimos na nossa primeira aula, onde nós lemos em Colossenses que nós devemos pastorear uns aos outros. Devemos instruir uns aos outros e aconselhar mutuamente, ou uns aos outros. Então essa linguagem é uma linguagem bíblica. Nós devemos nos munir, devemos aprender para que nós possamos ter uma vida cristã e também para que Deus possa nos usar, para que nós possamos dessa forma, habilitados por Deus, ser bênção na vida dos outros. Deus é o conselheiro. Só que nós vamos dar um novo passo hoje. Achamos ótimo chegar à conclusão de que Deus é o nosso conselheiro. Só que hoje nós vamos para aquele passo seguinte. O passo seguinte é, mas e quando eu estou chateado com Deus? E quando a coisa acontece e eu começo a ficar chateado com Deus? E acontecem situações onde começo a questionar Deus. E é provável que em alguma situação você já tenha passado por isso, ou você já tenha convivido com uma pessoa que por causa da dureza da situação que ela está vivendo, ela está brigando no coração dela com Deus. Não é que não existe fé, ou que nunca existiu fé,
ou que nunca creu na Escritura, ou que nunca creu no sacrifício de Cristo que nós estamos hoje, por exemplo, no dia da Páscoa, festejando o sacrifício e a ressurreição de Jesus. Não é isso. É que a coisa está tão dura, tão pesada, tão angustiosa, que eu começo a questionar as intenções de Deus de permitir essa situação. Mas por que Deus está permitindo estas coisas acontecerem na minha vida? Como Deus pode fazer isso comigo nesse momento da minha vida, tão importante da minha vida, na vida da minha esposa, do meu marido, do meu filho, da minha mãe, do meu amigo, do meu irmão na fé? Por que eu estou desempregado e passando essa situação e a minha família assim? Por que da doença? Por que essa pessoa morreu nesse momento? Puxa, se esforçou, estudou, está no auge, agora que vai desfrutar tudo, a pessoa morreu. E ficou todo mundo ali desamparado. Por que dessa desavença nesse momento? Por que dessa infidelidade? Afinal de contas, eu fui fiel até aqui, e o outro agora me vem com essa história. Por que Deus permitiu tudo isso? São questionamentos do coração. Isso não quer dizer que a gente sai batendo em todo mundo, ou batendo em Deus, mas são coisas que passam na nossa mente, e que descem para o nosso coração, e que geram sentimentos. E muitas vezes são sentimentos profundos, que geram raízes, dores, e que eu vou associando, e eu começo a pegar mais uma coisa aqui, uma coisa ali, e vai gerando mais tristeza, mais mágoa, e eu vou trazendo outros detalhes, e vai trazendo amargura, e gera raiva, ira. Eu começo a ter desavenças com Deus. Muitas pessoas ficam chateadas com Deus e questionando os verdadeiros interesses e motivos de Deus. Porque afinal de contas, eu sei que Deus é Deus. Eu sei que Deus existe, eu não estou negando a existência de Deus. Eu sei que Deus é soberano. Eu sei que Deus é Deus que sabe de todas as coisas. Mas eu começo a questionar. Será que Ele é inteligente mesmo? Será que Ele não podia ter agido? Será que Ele não coordenou essa parte da história? Se Ele é bom mesmo, por quê? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Eu cheguei à conclusão semana passada que Deus é o conselheiro. Todo mundo aqui louvou a Deus comigo no final e a gente agradeceu a Deus. Que bom ter a Deus como conselheiro, que traz a palavra, que traz conforto, que traz consolo, que traz orientação, que traz luz com o Espírito, que apacenta a minha alma na hora que eu preciso. Mas e agora? E quando eu brigo com Deus? Como é que eu vou ouvir Deus? Sendo que o meu coração está brigado com Ele. Eu vou dar a solução antes da gente continuar no estudo. Sabe quando a gente está namorando, noivando, mas a gente não casou ainda? Aí a gente está testando o outro, certo? Para ver se a gente vai querer casar. Aí a gente vai conhecendo o outro. O outro é bom nisso, é bom naquilo outro, mas é ruim nisso. Eu gostaria tanto que fosse, mas não é o que eu gostaria naquilo. Pé. Aí você faz a soma, a divisão, 9 fora, aquele negócio todo. Aí você chega à conclusão de que, apesar disso, você ama
e vai casar com essa pessoa. Mas você tem que lembrar que essa pessoa é a pessoa que você vai casar. Entendeu? Ela vai com aqueles defeitão tudo para o casamento. Certo? Aquelas miserinhas que você não gosta, vai para o casamento. Ok? Mas você assume compromissos. Maridão, você tem um compromisso de cuidar da sua mulher. Certo? Não um compromisso do marido? Mulher, qual é um dos compromissos que você tem no casamento com seu marido? Está lá um aí. Ou não tem? Submissão, falou a mais fácil. Se a submissão é mais fácil. Vocês pensarem nos outros. Então tá. Aí a mulher te passou raiva. Birrenta, manhosa. E aí ela está passando por uma situação e ela precisa ser cuidada, protegida. Porque você está com raiva dela. Você vai deixar de cuidar dela? Você tem a opção de não cuidar dela. No casamento, você tem a opção de não cuidar dela. Por que não? Eles fizeram uma promessa um para o outro, eles têm pacto, eles têm um compromisso, eles têm uma aliança. Eles fizeram algo que eles agora têm que cumprir. Então não tem esse negócio, eu estou chateado, vai comer no pit dog. Tem esse negócio não. Estou chateado, eu fico uma semana sem conversar com você. Não tem desse negócio. Estou chateado, hoje não tem. Não tem desse negócio não. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Da mesma forma do outro lado. Homem, marido é marido em todo tempo. Esposa é esposa em todo tempo. Não existe essas situações onde eu deixo de ser quem eu sou. Até o casamento, eu não tenho esse pacto. Eu posso desistir, eu faço algumas coisas ali e tudo, eu estou testando. Mas a partir do momento que eu casei, eu estou topando. Eu aceitei. Agora, o pacto está feito. Como é que é a sua relação com Deus? Ela também é pactual? Nossa relação com Deus é pactual? É? É, Fábio? Vai, teólogo, você tem que ser o primeiro a gritar. É sim, é, pastor Jairo. É um pacto de Deus conosco e nossa relação com Deus é pactual com Ele. Senhor, eu recebo o Senhor como meu Deus, eu me comprometo a servi-lo como servo. E Deus diz: eu é que estou te trazendo até mim e eu serei o seu Senhor, eu vou cuidar de você. É Deus que me atrai a Ele. Ele diz: eu serei o seu Senhor, eu vou cuidar de você, eu vou proteger você, eu vou amá-lo, eu vou honrá-lo, eu vou fazer tudo o que é melhor para a sua vida. Só que tem um detalhe: eu não entendo Deus. Eu não consigo entender o que Deus faz de melhor para mim. Em alguns momentos, o que Deus faz para mim, parece que não é o melhor. E aí, o meu coração fica irritado com Deus. E aí, qual é a minha tendência? Não vou nem orar. Não vou nem no culto, porque se eu for no culto, eu vou ter que cultuar. Cultuar quem? Não estou com vontade de ir no culto. Já viram isso acontecer? Alguém com raiva de Deus não ir no culto? Alguém que está com raiva não querer orar? Parece que eu não tenho disposição de orar. Parece que tem uma barreira. A barreira é sua, não é de Deus.
Você que está criando isso no seu coração. Mas isso é real. Não é só você, isso é coisa que o ser humano experimenta. Eu estou mostrando para vocês que existe uma realidade, mas a gente parece que sai da realidade. A realidade é o pacto com Deus, é a gente que está saindo da realidade. Porque Deus, apesar de você ser rebelde, naqueles momentos que você não entende, por que Deus está permitindo? Porque se está acontecendo é propósito de Deus, e você tem que entender isso. Eu vou mostrar biblicamente isso para você. Você vai ter uma atitude de rebeldia. Esse é o coração humano. E nós vamos ter que entender por que Deus faz isso. Oh Deus, tenha misericórdia de mim. É isso que você tem que dizer agora. É isso que eu tenho que dizer para Deus diante disso. A primeira coisa que nós temos que entender é que Deus não precisa explicar para mim e para você as coisas que Ele faz. Deus não precisa. Jeremias capítulo 29, verso 1. Jairo, você pode ligar essa TV aqui? Obrigado. Jeremias capítulo 29, verso 1. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Verso 11, 29, verso 11, perdão. Obrigado. Passei a perna na Amanda ali. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Queridos, era uma situação dura. O povo de Deus estava no cativeiro babilônico. E o povo estava angustiado com aquela situação toda. E Deus chega para o povo e diz assim: olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu sei que pensamentos eu tenho para vocês. Acalma o coração de vocês. Quais são os pensamentos? O meu pensamento para com vocês é pensamento de paz. Não é pensamento de mal. Para vos dar aquilo que vocês desejam. Olha o que vem logo no verso de número 12. Então me invocareis e me achareis quando então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando buscardes de todo o vosso coração. O que havia acontecido com aquele povo? Eles haviam se distanciado de Deus. Eles haviam escarnecido de Deus. Eles haviam feito o que não era reto perante os olhos de Deus. E Deus, como punição, permitiu que eles fossem colocados em cativeiro. E agora Deus permitiu esse cativeiro, permitiu que eles fossem levados em levas para o cativeiro babilônico. E agora Deus traz através do profeta, e nós vamos ver que não é só Jeremias, Ele vai trazer através do profeta palavras, porque o povo está demonstrando expectativas de graça de Deus, e atitudes de arrependimento. Então Deus chega para eles e diz: olha, eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, não reclamem, eu tenho propósito no meio disso tudo. Se vocês realmente se arrependerem e me buscarem de todo o vosso coração, eu serei achado por vocês. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Deus tinha um propósito. O propósito era o arrependimento deles, era a mudança de coração deles, mas havia necessidade de que eles sofressem, para que eles compreendessem isso. Essa foi uma estratégia de Deus. Puxa vida, no momento aquilo não parecia
nada bom. E certamente, sofrimento na hora não parece ser nada bom. Mas lembre-se, na hora, Deus não precisa explicar. Isso você vai entender depois. Por que Deus permitiria que isso acontecesse comigo? É uma pergunta. Essa pergunta é uma pergunta que busca respostas. Essa é uma pergunta que as pessoas, inclusive nós cristãos, não conseguimos respostas. Na maioria das vezes, Deus não se apressa em responder essas perguntas. Vamos ver o que algumas passagens bíblicas afirmam sobre Deus ter que explicar seus atos. Olha só, Isaías, capítulo 45, verso 15. Diz: verdadeiramente tu és Deus misterioso, ó Deus de Israel, ó Salvador. Ele não diz: verdadeiramente tu és Deus misterioso. Puxa vida, Senhor, só podia ser mais claro, só podia ser um Deus assim, mais evidente nas coisas. Ele não diz nada disso. Ele diz: Senhor, tu és um Deus misterioso, verdadeiramente o Senhor é um Deus misterioso, mas o Senhor é o Salvador, ó Salvador, ó Deus de Israel. Ele está exaltando a Deus, ele não está duvidando de Deus. Tem um texto muito citado em situações como essa, que é Deuteronômio 29. Já citou esse alguma vez para alguém? Deuteronômio 29. A Escritura diz: as coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem, e a nós e a nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. O que Deus quer revelar, Ele revela. E quando Ele revela, é para que nós cumpramos. Mas as coisas que não são, são dEle. É isso que o texto está dizendo. Muitas vezes nós estamos tão preocupados em entender coisas que Deus não está querendo revelar na hora, que nós nos angustiamos, porque nós pensamos que Deus tem que revelar tudo. E eu fico diante de Deus o tempo inteiro: por quê? Não, aprenda com Deus a viver a situação que você está vivendo. Fortifique-se no Senhor. Há tempo em que o apóstolo Paulo diz para Deus: a tua graça me basta. Porque as outras coisas, o mundo parece que caiu. Sabe aquelas ficções que a gente vê na televisão? Parece que caiu buraco para tudo quanto é lado e você está em cima de um lugarzinho só aqui, mas você está firme. Isso é a graça. E aí depois vai sendo construído as pontes, é Deus construindo tudo ao seu redor e te levando para Ele, para a família, para a vida, para os negócios, e o mundo está sendo reconstruído ao seu redor, porque houve um tempo em que você estava sozinho num lugar e num buraco, e Deus está reconstruindo tudo. Eclesiastes capítulo 11, verso 5. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Ontem, naquela atividade das crianças aqui, onde elas brincavam, pulavam, tinha um negócio inflável aqui, e elas desciam como se fosse um escorregador, e elas pulavam em bolinhas, e elas, gente, foi uma polibadernose generalizada de alegria aqui. Foi muito bom, e elas ouviram sobre a Páscoa, foi um momento de muita alegria.
E o Diego veio buscar os filhos, muito felizes, a esposa grávida, vai ser um outro menininho. Eu brinquei com ele, agora 2 menininhos, né? Ele disse, não é 2 não. Eu falei, não, vai ser 2, você já tem um. Vai ser... pastor. Eu falei, não é profecia não. Brinquei com ele. Ele disse, falou já 5 meses. Eu falei, é rápido demais. Eu disse para ele, mas é um milagre assim que a gente não entende. Deus fazer o ventre materno, em 9 meses produzir, gerar uma pessoa completa. Completa. E quando ela é gerada, ela já está completa ali. Ela só vai se desenvolver, crescer. E a gente estava falando disso. E eu falei, gente, é uma loucura. A gente está vivendo um tempo onde alguém diz que pode tirar até com 9 meses e jogar fora. O nosso Deus é um Deus que faz esse milagre. E as pessoas brigam contra Deus. Nós nem sabemos como é que tudo isso acontece. O homem olha para o corpo humano e ele não entende o corpo humano, por mais que ele tente duplicar pedaços e coisas mínimas, ele briga e ele vai ficar fazendo isso a vida inteira. E o texto diz, como é que Deus faz tudo isso? Esse é Deus. Os homens não sabem as obras de Deus, que faz todas as coisas, mas Ele é perfeito. Tudo que Ele faz é perfeito. Para terminar, Isaías 55, verso 8 e verso 9, para terminar essa parte. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Enquanto a gente está vendo pequenininho aqui, gente, Deus está dizendo, eu vejo do alto. Ele planeja de uma forma que ele está vendo muito além daquilo que eu percebo aqui no pequeno. Ele está fazendo aqui, mas ele já sabe o que vem lá na frente. É isso que Deus está dizendo. Então a primeira coisa que eu quero enfatizar para vocês, olha, Deus não precisa se explicar. É o que a Bíblia diz. Deus não está preocupado com isso. Quem está preocupado com a explicação somos nós. Deus tem a preocupação com Ele, com referência aos propósitos que Ele tem, e eles são bons, porque os pensamentos e os propósitos dEle para conosco são de bem, é de amor, é para o nosso bem, é o que Ele diz. 1 Coríntios capítulo 2, verso 16. Eu gosto muito desse texto, porque é uma conclusão que a gente encontra em 1 Coríntios, quando Paulo está falando a respeito da sabedoria de Deus, com referência à palavra. Mas aqui ele fala sobre a mente do Senhor. Ele diz, pois quem conheceu a mente do Senhor? Quem eu posso instruir? A resposta, a pergunta, ela é uma pergunta retórica. Quem pode dar aula para Deus? Quem pode dizer para Deus, é assim que tem que ser feito? Quem pode chegar para Deus e dizer, está errado, Senhor. O Senhor está fazendo assim, mas é assim que faz, né? Pode chegar para Deus e dizer, olha, não pode. Ninguém pode fazer isso. Quem o pode instruir? Quem pode entrar na mente de Deus e dizer, eu estou compreendendo para onde Deus está indo? Não existe isso.
Deus tem nos dado o entendimento das coisas dele na Escritura. É isso que Paulo está dizendo aqui. Ele tem nos dado a mente de Cristo, porque ele está falando da Escritura. Se você olhar o texto anteriormente, no capítulo 2, ele está se referindo a isso. Da revelação de Deus. E assim nós conhecemos a Cristo. Mas antes ele diz, quem pode destruir Deus? Ninguém. Muitas das nossas perguntas, elas vão permanecer sem resposta. Infelizmente, muitos crentes, eles não estão cientes de que haverá momentos na vida em que as circunstâncias serão confusas. Momentos em que o sentido das ações de Deus não será evidente. E você vai terminar a sua vida sem respostas. Apesar da dor que aquilo tudo causou no seu coração. Embora seja verdade que Deus nos ama e nos oferece um plano maravilhoso, ainda assim, nem sempre compreenderemos ou concordaremos com esse plano maravilhoso, porque nós não compreendemos. Mas o plano não deixa de ser maravilhoso, porque é de Deus. Ó Senhor, acalma o meu coração. Outro texto que muitas vezes a gente cita para o coração da gente, para as pessoas, é Romanos capítulo 8, verso 28. Nós dizemos, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. A coisa mais difícil é citar esse texto para alguém que está passando por alguma dificuldade absoluta. Aquele indivíduo que está, como é que pode essa situação cooperar para o meu bem? Eu quero é matar a outra pessoa que fez isso comigo. A vontade de voar no pescoço e esganar. Na verdade, você fala assim, eu tenho vontade de perdoar? Não tenho. Eu tenho vontade de bem? Não tenho. Eu tenho vontade de perdão? Não tenho. Existem momentos assim no coração do ser humano? Existe. Eu digo, infelizmente para nós. Porque Deus vai falar exatamente o contrário, que eu tenho que perdoar, que eu tenho que amar, que eu tenho que conviver, que eu tenho que resgatar. Mas isso é o propósito de Deus, mas eu sou ser humano. E aí eu leio esse texto e falo, Senhor, o Senhor é que tem que aplicar isso em mim. Porque agora eu não dou conta. Aí eu posso chegar no indivíduo e bater nele e falar assim, você não é crente de jeito nenhum. É claro que não. Quando nós olhamos alguns personagens bíblicos, nós vemos que os planos de Deus significam coisas terríveis para alguns desses crentes. Para alguns desses crentes, esses personagens bíblicos, o plano de Deus foi prisões, execuções, chibatas, humilhações, escárnio, traições, exílios, e eu posso continuar aqui citando situações adversas que muitos desses personagens bíblicos, que são exemplos para nós, passaram. Só no livro de Daniel, fogo, leão, e aí vai. Contudo, nas mais difíceis situações, o plano de Deus foi maravilhoso. Qualquer coisa que esteja em harmonia com a vontade de Deus, coopera para o bem daquele que ama a Deus, daquele que são chamados segundo o seu propósito. Por quê? Porque no final, Deus está junto. Ele esteve durante todo o momento e Ele vai estar no final também.
cumprindo o seu propósito. Ele cumpre em cada momento e Ele cumpre no final. É interessante, você olha depois que tudo passa e fala, puxa, o que Deus queria era isso. E talvez se essa situação não tivesse sido passada, foi dolorosa. Mas hoje pensando, eu fico falando assim, nossa, se fosse para alcançar isso, que é tão valoroso na minha vida, na minha história, na vida das pessoas que eu amo e tudo, hoje. E Deus dissesse, você passaria de novo? Você diz, por causa do propósito de Deus eu passaria. Você entraria na cova dos leões de novo? Passaria, entraria. Você levaria a chibatada de novo? Levaria. Isso teve fruto na vida de Paulo, teve na vida de outras pessoas, absurdamente. E está tendo na nossa vida até hoje, como testemunho. E isso tudo, nós precisamos começar a aprender a olhar. Salmo 95, no seu iniciozinho ali, no verso 7. Diz assim, Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto, e ovelhas de sua mão. Hoje se ouvirdes a sua voz. Quando Deus olha para mim e para você, Ele vê a mim e a você como povo dEle, ovelha, e Ele é o nosso pastor. O pastor, Ele cuida, faz tudo para que eu tenha nutrição e proteção. Ele me cuida dos lobos, Ele me leva para o aprisco, Ele me dá água, Ele me dá pastagem, Ele me disciplina, Ele quebra minha perna para eu não ser fujão, e me cura a perna, Ele faz tudo. Esse amor de Deus, Ele não é um amor pequeno, Ele é um grande amor. Pensa no amor de Deus ao enviar o seu Filho Jesus como sacrifício para o nosso pecado, para que nós pudéssemos escapar à punição merecida. Ele fez isso porque Ele nos amou de tal maneira. Então lembre, Deus nos ama. Deus amou o seu Filho também, Jesus. Mas o Filho teve que morrer por nós. E o Filho, na hora da morte e do sofrimento, Ele chega diante do Pai e diz, Senhor, está doendo. Jesus diz, estou escandalizado com tanta dor, com tanto sofrimento. Estou angustiado, Pai. Se o Senhor puder, afasta de mim esse cálice. Oh, mas o que Ele disse logo depois? Mas que seja feita a tua vontade. Ele continuou no sofrimento. Não é uma questão de falta de amor e misericórdia, porque amor e misericórdia Deus tem em abundância para conosco, e Ele já demonstrou isso ao nos salvar e fazer um pacto de vida conosco. Mas sofrimento é um escândalo para nós, uma coisa escandalosa, nos angustia. Tratar do tema sofrimento sempre vai ser muito desafiador. Na maioria das vezes encontraremos pessoas enfrentando situações que não fazem muito sentido para ela. Quando eu estou no gabinete e entra às vezes uma pessoa ou duas pessoas, ou às vezes uma família inteira, e eu tenho que buscar ali 5 cadeiras e elas sentam na minha frente, e todas elas estão com o mesmo semblante, ou todas estão chorando com o mesmo sofrimento, com a mesma raiz de sofrimento, é algo duro.
O sofrimento é um escândalo para nós. A causa de sofrimento nos escandaliza, nos angustia. As pessoas chegam como se nós não estamos conseguindo entender o que Deus está fazendo. A maior dificuldade se encontra na ideia colocada, creio eu, por ensinamentos de que estar com Deus é estar imunes de crise. Muitos de nós têm aprendido que ser crente é estar imune de crise, estar imune de dificuldades, de dramas difíceis, como se fosse uma felicidade cheia de fantasia. Os outros passam dificuldade, eu não. Porque eu tenho Cristo no coração e na minha vida nunca vai chegar dificuldade. Porque eu sou crente. Isso é uma felicidade fantasiosa. Assim, quando estamos sofrendo e Deus não nos resgata imediatamente da situação de sofrimento, a frustração se transforma em raiva e sensação de abandono. E não são poucos que abandonam mesmo. Elas sentem abandono e elas abandonam Deus. E alguns que não são crentes, brigam e falam mal de Deus. Por fim, a desilusão toma conta e a alma se perde. Com o tempo, essas pessoas que têm essa fantasia da felicidade, uma felicidade fantasiosa, com o tempo elas acabam confrontados com eventos que fogem ao entendimento delas. E eu vou dizer um negócio para vocês, isso faz parte da nossa condição humana. Eu creio que é uma interpretação equivocada das Escrituras. Afirmar que sempre compreenderemos o que Deus está fazendo e como o nosso sofrimento e decepção se encaixam no plano divino. Mais cedo ou mais tarde, a maioria de nós chegará a um ponto em que parece que Deus perdeu o controle ou interesse dos nossos problemas. Isso pode acontecer com cada um de nós. Essa é apenas uma ilusão, irmãos, quando a gente chega nessa situação. Mas isso tem sérias implicações para a nossa saúde mental e para a nossa saúde espiritual. Quando nós estamos vivendo momentos de crise, e nós temos essa ilusão da fantasia da alegria, e nós deixamos isso crescer e nos desiludir, isso traz problemas emocionais e espirituais. E presta atenção no que eu vou dizer. O problema, o verdadeiro desafio, não é a dor ou o sofrimento, mas é o fato de você ficar perplexo, assustado, porque é isso que afeta a sua fé. Não é a dor e o sofrimento, é você ficar assustado com tudo isso. Eu e você somos capazes de suportar a dor. O ser humano é capaz de suportar um desconforto tremendo, até mesmo a perspectiva da morte. Mas se isso fizer sentido para você, você vê pessoas enfrentando morte na guerra, mártires enfrentando situações, mas ele está defendendo uma ideia, e ele enfrenta aquilo numa boa. Se eu tiver que enfrentar a morte para defender uma ideia, a fé, ele vai de boa. Mas quando ele acha que a morte dele foi sem significado, ele não aceita. E aí ele diz: eu estou sofrendo, não consigo entender Deus. E por que eu não consigo entender? Eu brigo com Deus, eu estou desiludido. E aí a desilusão, a perspectiva, eu fiquei perplexo.
a minha fé fica perdida. Nossa! Eu perdi um negócio importante na vida cristã, chamada expectativa, esperança. Isso tudo tem a ver com fé. No aconselhamento, a gente trabalha especificamente com expectativa, esperança, fé. Porque os problemas das pessoas levam elas a perderem isso. Elas ficam balançadas. Não é a dor, não é o sofrimento que está matando elas. É a frustração. A angústia. A perplexidade. Quando alguém se encontra nessa situação, ela enfrenta uma crise que abala os alicerces e precisa lidar com a angústia da aparente rejeição. Ela se sente como se Deus tivesse rejeitado ela. Eu estou sozinha, não tem ninguém comigo, nem Deus. Estou afundado na minha cama. Você já viu uma pessoa em depressão profunda? Ela se afunda na cama. Ela se aninha ali como se ela tivesse totalmente rejeitada. O Deus a quem essa pessoa amou, adorou, serviu, parece virar as costas. Mas não foi isso que aconteceu com Jó? Não foi isso que aconteceu com Jó? Um homem justo, temente a Deus, não tinha cometido pecado nenhum, mas enfrentou uma série de dificuldades. Apesar de todos os seus sofrimentos, a maior frustração de Jó foi sua incapacidade de encontrar a Deus. Esse é o ponto crucial da história de Jó. Jó perdeu tudo nas suas tragédias. Por mais terríveis que fossem, não despertaram nele tanta frustração. Mas, na verdade, quando ele perdeu tudo, ele se prostrou diante de Deus. E ele diz palavras que para nós são importantes. Olha só Jó capítulo 1, verso 21. Olha só o que ele disse. Nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Poxa, Deus começou a tirar. Tá bom. Ele teve sofrimento? Teve. Mas Deus me deu, Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Aí Deus permitiu que ele sofresse fisicamente. Capítulo 2, verso 7. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos desde a planta do pé até o alto da cabeça. A esposa do Jó ficou irritada. A mulher, devia ser auxiliadora, né? Ficou irritada com a situação e sugeriu a Jó que blasfemasse contra Deus e morresse. Você vai lá, fala umas bobagens para Deus e morre. Já pensou, a mulher mandou o marido morrer. Você está tão adoecido, tão cheio de pereba, vai lá, fala umas bobagens para Deus e morre. Capítulo 2, verso 10. Olha o que ele respondeu para a mulher. Falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus, e não receberíamos também o mal? Em tudo isso, não pecou Jó com seus lábios. Olha, ele perdeu a saúde e ele continuou firme. Interessante isso, né? Perdeu bens, perdeu filhos, perdeu essas coisas todas, né? Que exemplo de fé maravilhoso. Nem mesmo a morte balançou sua confiança, como ele disse. Capítulo 13, verso 15.
o que ele disse. Eis que me matará, já não tenho esperança. Contudo, defenderei o meu procedimento. O senhor vai me matar? O senhor é que decide. Eu vou manter o meu comportamento. Gente, olha só a atitude desse homem. A única coisa que angustiava o coração dele era o medo de se afastar de Deus. Esse homem de grande fortaleza, de grande fé, que já havia suportado perdas, morte, doença, agora enfrentava uma circunstância que o ameaçava seriamente, era a incapacidade de encontrar a Deus. Outros homens na Bíblia passam por situações semelhantes. Davi, o rei Davi, experimentou sentimentos semelhantes do que Jó. Salmo 13, verso 1. Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Oh, Senhor, até quando, Senhor? Segundo Crônicas, capítulo 32, verso 31. Ezequias, Deus o desamparou para tentá-lo, para saber tudo o que havia no seu coração. Segundo Crônicas 32, 31. Contudo, quando os embaixadores dos príncipes da Babilônia lhe foram enviados para se informarem do prodígio que se dera naquela terra, Deus o desamparou para prová-lo e fazê-lo conhecer tudo o que lhe estava no coração. Deus tinha um propósito, mas Deus provou para que ele pudesse conhecer o que havia no coração. Pode dizer. Sabia. Sim. Não sabia. Deus queria que ele soubesse. E Deus faz ele sofrer para isso. Eu vou concluir agora, irmãos. O que eu quero que vocês entendam é que esse negócio de ter Deus como conselheiro é tudo que nós precisamos. Inclusive naquele momento em que a gente está meio chateado com Deus. Deus sabe. Deus não tem que explicar tudo. Mas Ele nos ama. Ele tem propósitos sábios para conosco. Nosso Deus é um Deus que pode resgatar, é um Deus que pode curar, é um Deus que pode salvar. E mesmo que você diga, mas por que Ele não fez ainda? Ele sabe. Agora cuidado, porque é justamente nesse momento que você começa a fazer essa pergunta, que Satanás vai sussurrar, vai te visitar, e vai sussurrar no seu coração, no seu ouvido, e vai te dizer assim: Ele não está aqui, você está sozinho. Esse é o momento da tentação. Esse é o momento em que você vai sentir o desejo de abandonar a Deus e dizer: Ele não existe. Se você se encontra entre aqueles que se sentem abandonados por Deus devido à desilusão ou confusão, saiba que o grande perigo é que Satanás vai usar a dor para você se sentir vítima de Deus. Foi Deus que fez isso. A culpa é de Deus. Já ouviram alguém dizer que a culpa é de? Foi Deus que podia ter feito e não fez. A gente vê isso acontecendo, não entre incrédulos, mas entre crentes. É uma armadilha terrível. Quando alguém começa a pensar que não é amado por Deus, a desesperança não está longe, está pertinho.
coração ferido, desejoso por uma palavra de encorajamento, quero assegurar-lhe que pode confiar no Senhor dos céus e da terra. Confie. Há segurança e conforto na sabedoria de Deus e no conhecimento de Deus. E estas coisas são reveladas nas sagradas Escrituras. Lá existe a riqueza de Deus para nos pastorear e nos aconselhar. É ali que nós estamos trabalhando aqui na escola dominical para tentar entender como nos tratar. Nós vamos começar a trabalhar agora detalhezinhos desse aconselhamento. E se o problema foi esse? E se for aquele? E se for aquele outro? E se for aquele outro? O que a Escritura fala sobre isso? Que Deus nos dê sabedoria. Vamos orar? Ó Deus, o salmista Davi diz que devemos nos aquietar e saber que o Senhor é Deus, que o Senhor é exaltado entre as nações, que o Senhor é exaltado na terra. Acalma o nosso coração na Tua presença, Senhor. Ó Deus, dê-nos condição de entender, apesar das dificuldades, de que o Senhor é soberano sobre todas as circunstâncias da vida. Que o Senhor é e sempre será o verdadeiro e único conselheiro eficaz da nossa alma. Ó Deus, o Senhor conhece as desventuras e as dificuldades que passamos no passado, passamos hoje e ainda haveremos de passar. E não permita que nós estejamos sendo perdidos nesse caminho de desventura. Mas que os nossos olhos estejam sempre na cruz de Cristo. Que não é sinal de derrota, mas de vitória. E que o nosso coração possa estar quieto, sabendo que o Senhor é Deus. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Em nome de Jesus que nós oramos. E nós imploramos que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai, que a comunhão e as santas consolações do Espírito Santo de Deus esteja com cada um de nós hoje e para todos sempre. Amém. Deus abençoe a cada um de vocês. Obrigado.